Vamos continuar com a introdução, né? A introdução está aqui. A Igreja de Jesus Cristo é portadora da promessa gloriosa de Deus. Ela foi idealizada pelo Pai, edificada por Cristo e guiada pelo Espírito Santo, e a comunidade dos salvos em Cristo Jesus para adorá-lo e servi-lo e ser a agência propagadora do Evangelho de Jesus. Por isso, nessa lição, estudaremos a respeito da natureza das promessas divinas feitas à Igreja, as promessas propriamente ditas e as condições para viver essa promessa de Deus para ela. Exatamente como eu havia comentado, a Igreja de Cristo ela é portadora, mensageira. No judaísmo parece que é malach, é mensageiro, né? É mensageiro. A Igreja de Jesus é mensageiro, anunciando a pessoa. Hoje nós anunciamos Jesus num mundo que é de cristãos, mas no passado era ensinar povos não cristãos a se tornar cristão. A Igreja do Senhor Jesus fez isso, né? Que a gente sabe que sim, com todos os erros que ocorreu, mas continuou fazendo. Hoje é feita muito pela Igreja Católica, continua fazendo o evangelismo, e pela Igreja Cristã, também continua fazendo o evangelismo. A natureza da promessa de Deus para a Igreja. Bom, a promessa está bem aqui embaixo, viu? A promessa de sinais sobrenaturais. O Evangelho de Mateus 28, 18 a 20 revela o estabelecimento da grande comissão de Cristo para seus discípulos. Nessa comissão, 3 palavras resumem a tarefa: ide, ensine e batize. Em Marcos 16, temos uma promessa de que sinais sobrenaturais ocorreriam para confirmar a obra da grande comissão. Desta forma, como a Igreja de Cristo, ao proclamar a mensagem de arrependimento e salvação, devemos esperar que milagres em nome de Jesus aconteçam como realidade de que o reino de Deus está agindo no mundo. Portanto, estamos diante de uma promessa de confirmação da obra de evangelização. Exatamente, né? Nós temos aqui no livro de Mateus a ordem divina, ide pregar e batizar em meu nome, mas também temos aqui em Marcos 16 que fala de sinais que ocorreriam, né? Naqueles que sinais seguirão os que creem, né? Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Ora, a questão de expulsar demônio, é bom que lembrar que o próprio Novo Testamento, ele revela que já havia, na época do Senhor Jesus, no primeiro século em Jerusalém, os rabinos, fariseus, saduceus, eles também expulsavam demônios, espíritos de almas possuídas. Que essa prática, ela sempre ocorreu, né? Espíritos dominar corpos de pessoas, né? E a Bíblia fala que Jesus não era o único que fazia isso. Mas Jesus, ele era bem sucedido, né? Ele era bem sucedido, ele tinha um poder, ele tinha autoridade, uma coisa impressionante, né? E ele não era um rabino assim, específico para isso. Ele simplesmente ensinava e expulsava. Então, a expulsão de demônios não é coisa só de cristãos, né? No mundo judaísmo, no mundo dos judeus também ocorre essa tarefa, né? Onde no islamismo também, onde espíritos tomam posse de homens e mulheres, né? E ali ocorre uma luta espiritual entre o rabino, o sacerdote, para que aquela criatura saia, se afaste e a pessoa volte novamente ao seu estado normal. Isso não é só dos cristãos. Curar, né? E curar, o Islã também cura, os judeus também curam, existem dons de curar, existem dons que acompanham a pessoa, mas dentro do cristianismo isso aumentou muito,
muitas pessoas têm esses dons de estender a mão, orar e a pessoa ser curada. Então isso não é uma prática só dos cristãos, mas é intensificado. É intensificado. Ainda mais que nós usamos o nome do Senhor Jesus. Esse é o ponto marco, né? Quando nós usamos o nome do Senhor Jesus, as criaturas caem, né? Os demônios saem. Então aqui é uma marca. Usar o nome do Senhor Jesus dá mais poder e força para que essas criaturas saiam, liberte aquela vida, né? Então, isso que é muito importante. No judaísmo não usa-se o nome do Senhor Jesus, mas no cristianismo nós usamos o nome do Senhor Jesus. Então isso aqui é como se dissesse assim, realmente Jesus é o Messias, porque ele deu para nós autoridade, no seu nome vos expulsamos demônios, curamos doentes, né? Ressuscitar, eu digo que até ressuscitar mortes, pessoas que estavam doentes, condenadas pela medicina, condenadas à morte, ou chegaram até morrer, ficar em coma, elas retornam novamente. Isso pode acontecer também no judaísmo, porque a gente tem que entender que o judaísmo evoca o nome de Deus, o nome de Hashem, busca a força de Hashem, né? O nome do Senhor Jesus foi dado a nós que estamos seguindo a Jesus. E esse nome tem um poder muito grande, mais que Hashem, não, porque Hashem reconhece Jesus. Essa é a diferença. Hashem, o Pai, reconhece o Filho Jesus, e nós reconhecemos o Filho Jesus como Messias, e por isso esse nome foi nos dado. Esse foi o único nome nos dado do céu. Olha, eu uso esse nome, e em meu nome expulsarei demônio. É o que acontece de fato. Experimente usar o nome de Jesus, ou Yeshua, ele responderá. Amém? Vamos prosseguir a nossa leitura. Bom, aí nós temos aqui o número 2, o segundo parágrafo desse tópico, a promessa de revestimento, está bem aqui, ó, a promessa de revestimento, né, de poder, com base na promessa de Cristo para seus discípulos em Atos. Aí nós vamos virar aqui a página, você vai prosseguir lendo aqui em cima, né? Em Atos, nosso Senhor faz uma promessa de capacitação, né? Espiritual para a proclamação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Recebereis a virtude do Espírito e a promessa do Espírito, do batismo do Espírito Santo, para capacitar o crente na transmissão das boas novas de salvação, além do poder para proclamar a capacitação do Espírito, também nos forja como testemunha de Cristo em nossa família, bairro, cidade e nações. Portanto, estamos diante de uma promessa de capacitação espiritual para a evangelização. Ele cita aqui, o versículo 8, recebereis a virtude do Espírito Santo, né? Aqui não entra muito aprofundado nessa questão do Espírito Santo, mas está em Efésios, não, está em Joel, capítulo 2, onde Pedro, no capítulo Atos, capítulo 1, 2, ele cita que é a promessa do derramamento do Espírito Santo. Vossos filhos terão visões, vossos velhos terão visões, sonhos. Então, o que acontece é que hoje os cristãos, eles seguem essa doutrina e recebem sim Espírito Santo, e recebe autoridade, recebe poder no nome do Senhor Jesus, e nesse nome eles conseguem fazer essa obra, né, poderosa, são revestidos. Aí você vai ver, todo crente é revestido? Sim, todo crente porém nem todo crente consegue desenvolver plenamente, né, seus dons, mas tem seus dons, tem a sua proteção, se são sinceros, praticantes verdadeiros da palavra de Deus, são revestidos, são protegidos,
mesmo menor dos evangelhos, dos servos do Senhor Jesus, né? Mas eles recebem sim essa capacitação. E quando você vai falar, eu vou falar, se você for tentar expulsar demônio e não tiver esse revestimento, você vai ter problema. Eu não sei se isso acontece no mundo dos judeus, assim, né? Você vai ter problema, porque você vai mexer com o mundo dos espíritos. E ele pode te enganar, dizer que foi embora, não foi, e poder entrar na sua casa, ir para dentro da sua família. Porém, às vezes, quando você é um judeu que pratica a fé judaica, que pratica a palavra de Deus, aí você recebe também a proteção, o revestimento. Mas eu tenho aqui umas dúvidas se de alguma forma você ainda não é atingido. Talvez você seja atingido, porque você não usou o nome do Senhor Jesus, o nome do Machias, que ele foi dado esse nome. Neste nome, né? Neste nome você conseguirá fazer isto. Os judeus têm que entender isso. Se você usar o nome do Senhor Jesus, use, você vai ver como você vai ser protegido, né? Amém? Amém. Vamos agora prosseguir com a leitura, já o versículo 3, né? O parágrafo 3, promessas espirituais. Aqui, versículo parágrafo 3, né? Diz assim, promessas de revestimento, promessas espirituais para uma instituição espiritual. Ao longo das Escrituras, percebemos que a igreja foi forjada espiritualmente em Cristo. Por isso, a natureza das promessas para a igreja é primariamente espiritual. Notemos como Jesus se refere à igreja em Mateus: edificarei a minha igreja. A palavra grega para igreja aqui é eclésia. É um termo que remonta a uma reunião de pessoas chamadas do mundo para participarem ativamente do reino de Deus. Isso é possível pela obra poderosa de nosso Senhor Jesus na cruz, do nosso Senhor na cruz. Por isso a igreja é denominada no Novo Testamento como corpo de Cristo, o templo de Deus, a noiva de Cristo. Assim, uma instituição espiritual tem promessas espirituais para serem confirmadas em seu ministério no mundo. Olha, aqui eu acho interessante esse estudo, nessa parte, né? Quando fala sobre promessas espirituais para uma instituição espiritual. Uma instituição espiritual. A igreja foi forjada espiritualmente em Cristo. Por isso, a natureza das promessas para a igreja é primariamente espiritual, né? Aí nós vimos aqui esse assunto. Edificarei a minha igreja. Mateus 16, 18, né? A palavra igreja. Nós temos o Novo Testamento, é bom que a igreja saiba, nós temos o Novo Testamento, que tradicionalmente é uma cópia na língua grega. É uma cópia na língua grega. Mas também fala-se que existe Novo Testamento na língua aramaica. Na língua aramaica. Talvez algumas coisas do aramaico não estejam na grega. Tem essa... né? Então, há uma diferença, né? Cópias estão no livro em aramaico, né? Tá? Chamada Peshita. Peshita. Isso. Mas o que eu quero dizer é que a palavra eclésias, eclésia, é uma palavra grega. A palavra grega significa reunião, grupo, pessoas. Mas na época do Senhor Jesus, como ele era judeu e falava aramaico e hebraico, muitos dizem que ele falava grego. Possa ser que ele falava grego, mas o idioma comum mesmo na Judéia, na época do Senhor Jesus, não era grego, era hebraico. Então era hebraico ou aramaico. Ele não falava grego com o povo hebreu, ele falava hebraico. Se você pegar o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver
o povo com raiva querendo matar Paulo, né? E nós tínhamos ali um romano que falava a língua latim, que é do romano, né? E Paulo falava latim também. Aí, quando Paulo começa a falar em hebraico, o povo para ouvir, porque ele fala a mesma língua deles. Então, isso prova que todo o povo de Israel falava hebraico, né? Então, essa ideia de que Jesus falava grego lá no meio do povo judeu, isso aí é paranoia, me perdoe falar. Ele podia, eu não estou dizendo que não conhecia o grego, mas o povo não falava grego, o povo falava hebraico, né? Até hoje o povo fala hebraico na sua cultura, fala o idioma português, mas lá dentro do seu mundo eles falam hebraico naturalmente, eles são poliglotas, né? Amém? Pois é. O que eu quero dizer, Eclesiastes? Porque a palavra ali no judaísmo era sinagoga, uma sinagoga onde se reuniam pessoas. Não era igreja. Igreja é grego. Eles falavam sinagoga. Vamos usar sinagoga? Sinagoga era a igreja lá, que nós chamamos igreja, né? Era onde se reuniu para adorar a Deus. Sinagoga. Tinha o templo. O templo era maior que a sinagoga, né? Então, não se usava a palavra igreja. Mas, contudo, a gente adaptou-se a esse termo, a gente aceita, né? Mas, no passado, Jesus falava igreja. Um outro termo, em Colossenses 1:24, é corpo de Cristo. Eu quero chamar a atenção para esse ponto, né? Corpo de Cristo, né? Hoje, a gente vê em algumas igrejas, as pessoas fazem uma diferença. Por exemplo, existem os irmãos que vão para a igreja, que se sentam e que adoram a Deus, que recebe a bênção, recebe a cura. Existem aqueles que estão na frente da obra, né? Que são diáconos, presbíteros, evangelistas, missionários, missionárias. São aqueles que estão a coluna vertebral da obra, né? Mas existem aqueles que estão sentados lá na igreja. O que eu quero chamar a atenção é que dentro da igreja do Senhor Jesus existe uma classificação, que estes que administram aquele local ali, eles são a igreja. Existe isso, infelizmente, né? Mas os irmãos que vêm, se sentam, esses não são a igreja, mas há uma confusão. Na verdade, os irmãos que vêm, se sentem, como aqueles que estão administrando, juntos são a igreja, né? Tá bem? Juntos são a igreja. Agora, a questão administrativa existe, né? Aqueles que têm essas funções, diácono, presbítero, missionária, né? Eles são uma estrutura, apenas uma estrutura administrativa e espiritual também. Eles são muito usados, recebem mais um poder espiritual para abençoar os nossos irmãos. Mas aqueles irmãos menores também são igreja. Tem poderes iguais não digo que tem poderes iguais, mas aqueles que buscam mais a Deus, aqueles que buscam menos Deus. Então, nós temos que tomar o cuidado de não cair numa armadilha, eu falo uma armadilha, né? De achar que a parte estrutural, ela é a igreja e as demais não são, né? Nós temos que entender que todos são a igreja, né? Tanto os que vêm como os que estão lá para administrar, né? Que são separados para administrar o trabalho do Senhor Jesus. Então, olhar dessa maneira é muito importante, porque você não vai se sentir maior do que os seus irmãos, né? Você vai se sentir igual a eles, apenas separados para servir esses irmãos, né? Isso que nós queremos colocar aqui nessa leitura. É porque eu falo isso, porque a igreja católica romana, ela criou uma instituição, né?
Veja, uma instituição física, uma instituição sacerdotal, privou os servos do Senhor Jesus de ter esposas para ser sacerdote. Veja aonde chegou o problema da Igreja Católica. Proibiu homens santos ter esposa para servir a Deus, né? Isso aí foi uma verdadeira, assim, como é que eu vou chamar? Um abuso, né? Um abuso espiritual, né? Como se não pudessem ter esposa, porque no passado até tinham padres, bispos, padres, tinham esposas. Depois eles cortaram isso para que os patrimônios que essas pessoas adquirissem não se tornasse da família, mas se tornasse da igreja. Eu suponho que seja esse o objetivo, né? Porque imagine um padre adquire patrimônios, tudo, e quando eles vêm morrer, aí fica para a igreja, não fica para a família, né? Então, isso aí foi um absurdo que a igreja fez com os sacerdotes, com as freiras, né, que são mulheres santas, mulheres dedicadas à oração, à busca de Deus, obrigando-as a fazer um voto de não ter filhos, não ter marido, não ter esposa, maridos, né? Isso aí foi uma separação entre a eclésia, os que administram a igreja, né, dos que são servidos pela igreja. Então, isso aí foi um abuso, isso aí foi um abuso, e tem na Bíblia esse pecado, isso é um pecado, chamado de Nicolaítas, os Nicolaítas, tá? Eles estão aí, nesse ponto, tá? Nas cartas do Senhor Jesus, onde Jesus acusa aos membros da igreja se tornarem Nicolaítas. Veja as cartas do Apocalipse, onde Jesus faz a crítica a essa classe que nasce dentro da igreja, os chamados Nicolaítas, né? Nós vamos continuar, prosseguir o nosso estudo, né? Estamos as promessas de Deus para a igreja. Nós vamos ver isso em outro vídeo, tá certo?